A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante. Amém? É a palavra de Deus pura, sincera como ela é. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia 7 de abril de 2025, dia, o mês, o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar em Êxodo, capítulo 15, versículos 26 e 27. Vamos falar sobre enfermidades que Deus enviou, as pragas sobre o Egito, e se nós podemos ser livres delas, amém? Eu vou ler, eu vou orar para que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios e no coração dos irmãos. Diz a palavra de Deus: e disse o Senhor, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Eli onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto nas águas. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, essa é a tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, me dê palavra pelo Espírito Santo, para os corações, Senhor, aflitos, para os corações tementes, para aqueles que têm necessidade, a sede da palavra. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, revela-nos a tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, amigos ouvintes, veja bem o que o Senhor disse. Disse o Senhor. Está entendendo? Se atentamente, disse o povo antes de Jesus falar isso aí, de Deus falar isso com Moisés chamou, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amados e queridos irmãos, para nós vivermos uma vida sólida, livre das pragas que vêm sobre o mundo, porque a enfermidade, as pragas, é o pecado que tem assolado a humanidade. Se nós obedecermos Jesus Cristo, Deus falou bem claro, disse o Senhor, se ouvir atento à voz do Senhor, à voz do Pai, não importa o que o mundo esteja mudando, não importa o que no mundo estou fazendo, importa ouvir atentamente a voz do Pai. Assim como essa água era salgada, essa água não dava para beber, clamou Moisés a Deus, e ele mostrou-lhe uma árvore. Mandou que ele cortasse e lançasse na água, a galha, e a água tornaria-se doce. E disse agora para eles, tornar-se doce. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou.
Será que nós podemos ouvir atentamente a palavra de Deus e temer e concordar com a palavra de Deus, de guardar o estatuto de Deus, sem persuasão do homem, não importa se é o Papa, se é o bispo, se é o pastor, se estiver fora da Bíblia, fora do contexto da vontade de Deus, ele precisa se converter para entrar nos céus. Isso nós não falamos, isso nós não damos ouvido à palavra do Senhor atentamente. Por isso as enfermidades que Deus lançou ao mundo, aonde se prostitui, bebe, passa sono, usa droga, onde vai deteriorando o corpo, a carne, o sangue, os nervos. E Deus o fez para ser templo e morada do Espírito Santo. E o homem, o ser humano, com noitada de bebedice, de adultério, de prostituições, de drogas, noite de sonos perdidos. Tudo isso, meus amados, acarreta para as grandes enfermidades que entram no corpo humano. Mas é o pecado. E se nós atentar à palavra do Pai, não vivermos erroneamente, tendo nossos pecados, nossas fraquezas, porque somos pó e cinza. Neste mundo tereis aflições, disse Jesus Cristo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Porque se der ouvido atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e de toda e dareis ouvidos aos seus mandamentos. Dar ouvido aos mandamentos do Senhor. Quero começar falando para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, pastores e obreiros, jovens e adolescentes, idosos e idosas. O fato de nós sermos membros de uma denominação não nos dá o direito de entrar nos céus. O fato de nós sermos membros ou pastor de uma igreja não nos dá autoridade para amaldiçoar alguém. Não nos dá autoridade para pôr ninguém no céu. O fato de nós sermos cristãos não nos dá autoridade para nós adulterarmos, para nós mentirmos, para bebermos. Tudo isto é contra a vontade e os princípios do Pai. Se nós der ouvido à santidade de Deus, a santidade do Pai é baseada no amor. Amor é uma coisa tão grande e tão incompreendida que qualquer que ama é tido como uma pessoa aproveitador. E Deus ama de tal maneira que deu seu único filho para morrer em prol de um ser humano que tinha perdido a identidade com o Pai. Será que eu dou ouvido
a voz do Senhor. Eu tenho procurado fazer aquilo que é reto diante dos seus olhos. O que é reto diante de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho amado a Deus mais do que a mim mesmo, mais do que a minha família, mais do que a igreja, mais do que o mundo, mais do que o dinheiro, mais do que os amigos, mais do que os desejos. Será que eu tenho amado? Será que eu tenho amado ao meu semelhante como se fosse eu mesmo? O meu semelhante é aquele homem, aquela mulher andarilho, vestes sujas. Aquela mulher, aquele homem que está bebendo é o meu semelhante. Será que eu amo aquele homem que está mentindo porque não conhece a Jesus Cristo como se fosse a mim mesmo? Se eu amar a ele, eu vou olhar para aquele homem ou para aquela mulher e vou dizer, se fosse eu na posição daquele homem ou daquela mulher, se eu partisse para a eternidade hoje, fazendo o que aquele homem ou aquela mulher está fazendo, eu perderia o direito da vida eterna. Mas alguém um dia pregou essa palavra e me ensinou. Irei. Eu amo esse homem, essa mulher, como se fosse a mim mesmo. Eu vou dizer para eles que eu conheço o caminho que leva à vida eterna. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele perdoa os pecados. Ele cura as enfermidades física e espiritual. Ele abraça o pecador e lança para trás de si o pecado, dá uma nova vida, tira do pecado, o lamaçal do pecado, das garras de Satanás e leva para o paraíso. E você terás o trono de glória. Será que eu faço o desejo do Senhor? O que é reto perante Ele é levar as almas que estão perdidas a conhecer o amor de Deus. Será que eu posso dizer para esse homem, para essa mulher, que Jesus Cristo o ama, que quer levar ele para morar com ele aonde ele esteja? Ouvidos ao seu mandamento. Será que eu tenho ouvido os mandamentos e tenho guardado e guardares? Guarda o mandamento do Senhor. Não adulterarás. Mas se porventura você adulterar, volte e peça perdão de coração ao Senhor e não adultere mais. Não minta, porque o mentiroso é filho de Satanás. A Bíblia diz, São João 8,44. Se você ama este homem, esta mulher, este irmão e essa irmã, diga para eles que a mentira não tem lugar nos céus. Está entendendo? A mentira tem lugar só junto com Satanás. Guarde estes mandamentos. Ame o seu semelhante. Ore por aqueles que estão te perseguindo, te caluniando. Trabalhe com seus braços, com a sua mente, com o seu corpo, para ganhar o sustento de cada dia. Não seja pesado a ninguém. Ame aqueles que estão enfermos. Ore pelos enfermos. Eles estão enfermos porque não conheceram a Deus. Quando nós passamos como crente por um período de enfermidades, é Deus
tratando conosco, porque eu tenho olhado, estou dizendo de mim para mim, o que eu penso, porque eu tenho olhado para o mundo, tenho admirado as coisas do mundo, tenho feito algo do mundo que não agrada a pessoa bendita do Criador, que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado palavras que têm entristecido o Espírito Santo. O amor de Deus é tão grande para comigo que Ele me coloca num leito de enfermidade, para que eu pare e medite. Eu tenho andado assim, tenho falado assim, tenho feito assim, e a Bíblia fala que é contra tudo isso. Quantos adúlteros da palavra de Deus, eu estou falando, tem dentro da igreja, nos altares e na face da terra. Por isso tem muitos grandes pregadores enfermos com a praga que Deus enviou sobre o Egito, que se nós ouvisse atentamente a palavra do Senhor, se fizesse o reto diante dos olhos dele, e der ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não deseja o que é do outro, ame a Deus. Se guardar todos os estatutos de Deus, nenhuma das enfermidades virá sobre vós, sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Meus amados irmãos, será que nós temos guardado o estatuto do Senhor? Quando eu estou enfermo, eu começo a meditar nesta palavra. E não começo a interrogar a Deus o porquê. Eu começo a pedir a misericórdia do Senhor, que me perdoa, para que Ele possa, me perdoando, tirar esse pecado, essa enfermidade. Quantas lepras na face da terra! Se Deus enviou é para que o homem tema a Ele, que o homem sinta as mãos de Deus. Mas nós somos evangélicos, nós somos cristãos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Será que estamos guardando, ouvindo os ensinamentos do Senhor? O ensinamento de Deus é certo. Diz: sou sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Vocês já viram alguma passagem que Jesus Cristo estava em uma baladinha? Vocês já viram alguma passagem que Jesus Cristo estava jogando futebol, estava fazendo rifas? Vocês já viram alguma passagem que Jesus Cristo estava entre amigos, pulando e gritando? Jesus Cristo, vocês vão ver muitas passagens que ele estava no monte orando, meditando, clamando. Ou quando descia do monte, você vê muitas passagens de Jesus Cristo andando sério, obedecendo a palavra do Pai, fazendo o que era reto diante dos olhos dos pais. Jesus Cristo andava naquela Palestina empoeirada. A Bíblia não afirma um lugar que Jesus Cristo tinha uma enfermidade,
tinha uma canseira, qualquer problema, tinha que passar na medicina. Jesus Cristo estava pronto. Jesus Cristo estava pronto para curar os enfermos. Porque ele orava a noite toda no monte. Eu ouvia a voz do Senhor Jesus Cristo, do Pai. Ele era o Filho encarnado. Meus amados, será que eu, como pastor, dou ouvido à voz do Pai? Ensino à igreja a santidade que o Pai cobra de nós? Ou eu ensino preceitos de homens? Faço campanha de cura divina quando Deus não me falou que vai curar? Meus amados, eu persuado alguém para que alguém ouça e chegue aos pés de Jesus Cristo? Ou eu faço o milagre que Jesus Cristo ordenou que fizesse? Deus pode confiar em mim. Deus pode confiar na minha pessoa. Ele está contente comigo. Será que eu posso olhar para o Senhor e glorificar o nome do Pai, do Filho, pela pessoa bendita do Espírito Santo, com a minha maneira de viver, com a minha maneira de agir? Será que eu tenho os traços de uma pessoa santa? A pessoa santa não é aquele que anda cabisbaixo. A pessoa santa não é aquele que não pode olhar para uma mulher e virar o rosto de lado para não pecar. Uma pessoa santo é aquele que olha para o seu semelhante como se fosse ele mesmo. Olha para a mulher como se fosse o templo do Espírito Santo. Ainda que ela não seja salva, ele tem o desejo de dizer para ela. A palavra, minha amiga, disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Estar no futuro, minha amiga, meu amigo, se permanecer fiel à palavra de Deus. Mas tem uma coisa: se der ouvido à palavra do Senhor, guardar os estatutos, os seus estatutos, nenhuma enfermidade, nenhuma praga que virá sobre o mundo, sobre os pecadores, chegará até ti. É a palavra do Pai. Então, se chega na casa do crente, na minha vida, eu respondo por mim, a minha esposa responde por ela, meus filhos respondem por eles, porque foram criados na presença do Senhor. Mas cada um de nós temos a liberdade de escolhermos como viver. Se com vaidade viver na vaidade, se a vaidade não agrada ao Senhor nosso Pai, que disse na Bíblia, para não fazer marca nos vossos corpos, e se nós marcamos os nossos corpos, estão entristecendo ao Pai. Ele não pode livrar de mim a enfermidade que vem sobre o mundo, a praga, porque eu estou vivendo como está vivendo o mundo. Por isso, tem crentes, tem pastores morrendo sem saber, porque Deus tem o prazer de avisar para o homem ou para a mulher quando ele vai ser recolhido para entrar na eternidade. Quando Deus fala com o homem que ele vai ser recolhido, aí ele tem certeza da salvação, porque a Bíblia diz: será salvo. E Deus disse: pô, agora eu vou tirar você. Venceu o seu tempo, guardou a fé. Agora
Só te resta receber a coroa que há muito tempo está guardado para ti. Será, meus irmãos, será, minhas queridas e amadas irmãs, que você ama essas irmãs da igreja, essas jovens, ama os seus vizinhos. Você tem liberdade de falar para esses irmãos, para essas mulheres, que Jesus Cristo a ama e quer colocar num pedestal bem alto lá na glória, quer colocar no coração deles o Espírito Santo, quer dar a ele ou a ela a revelação divina, como deu a Jacó, quando ele estava fugindo da casa do seu pai. Meus amados irmãos, a igreja, é tão simples cuidar da igreja, se nós olharmos para a igreja como templo e morada do Espírito Santo. Não faça da casa de Deus, pastores. Não façam uma casa de comércio. Não faça-se um ponto de encontro. A casa de Deus, disse o Senhor, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Meus amados, não diga, meus queridos, não diga, Senhor. A palavra de Deus, Deuteronômio 5, 20, versículo 5, fala que não vista o homem a roupa de homem, de mulher, e nem a mulher veste de homem, porque isso é abominação. Amados, eu vejo que o mundo pegou a calça. A Bíblia não é contra. Não chegou em lugar que tinha onde o homem usava saia antes da Bíblia e disse que tem que tirar a saia e veste uma saia, a calça, porque você é homem. A Bíblia foi colocada de maneira que ela enquadra com toda a cultura. A roupa do homem e mulher não deve vestir. Então, aqueles países que tinha, quando a Bíblia foi escrita, o homem usava saia, a mulher usava um tipo de roupa, aquela roupa era da mulher, aquela era do homem. O Brasil, toda a vida, ela veio de Portugal. A sua colônia é portuguesa. O Brasil, toda a vida, o homem usou a calça e a mulher vestidos. Foi assim desde o começo. Então a Bíblia afirma assim: a mulher não pode vestir a roupa do homem. Aí eu vejo os doutores, os psicólogos, os psiquiatras deste mundo do pecado, dizendo, veste uma calça feminina para o homem. Você sabe por que o que fez a calça feminina foi Satanás? A mulher virou homem, o homem virou mulher. Pegar uma calça masculina e transformar ela para uma mulher vestir, é pegar um homem e fazer dele mulher. Está entendendo? Satanás entrou na mente. Mas homem foi feito aqui no Brasil quando o povo começou. O homem vestia calça no Brasil. Lá em outros países, um veste uma roupa, outra, mas todas naquela roupa, país, a roupa que o homem veste, a mulher não pode vestir, é pecado. Não podemos mudar a maneira de uma calça para ser feminina para uma mulher. A mulher é para viver com vestidos. A Bíblia, a vontade de Deus. Eu sei, meus amados, se vocês não examinam a Bíblia, Jesus Cristo disse, aquele que quiser entrar na vida tem que viver aqui como? Se não viver, você tem que perder a vida aqui para ganhar a eterna. E você, meu irmão, minha irmã, quer ter as duas vidas, essa vida regalada com pecado, com riqueza, com vaidade, com mentira, pensando que vai herdar a vida eterna.
Mas é Satanás quem está pondo na mente. A Bíblia é bem clara. Pois eu sou o Senhor que te sara. Nenhuma das enfermidades que o Senhor que enviou, que enviei sobre os egípcios, virão sobre ti. Nenhuma das enfermidades que Deus envia hoje sobre o ser humano que estão roubando, matando, destruindo, guerreando, mentindo, prostituindo, virá sobre a igreja que fazer a vontade de Deus, não a vontade do mundo. Por isso que a igreja está toda cheia de pecado. E é toda a enfermidade que está no mundo está dentro da igreja. E a igreja que recebeu de Deus autoridade para curar os enfermos está morrendo com as enfermidades que era para a igreja curar. Porque ninguém cura sem o Espírito Santo. Ninguém tem revelação sem o Espírito Santo. Ninguém tem o poder sem o Espírito Santo. Ninguém tem o Espírito Santo sem praticar uma vida correta diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas fraquezas, e dizendo: Pai, me ajuda para que eu possa chegar perto do aperfeiçoamento para receber o poder. Amados e queridos irmãos, o versículo 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Passando por todos esse caminho, todos os caminhos que o Senhor determinava, se obedecer os mandamentos do Senhor, a santidade que Deus está cobrando, poderá então entrar, chegar até ali, onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Se nós, a igreja, passar por todo o deserto, renunciando a nossa vida aqui, ainda que temos desejos, renunciar não é não desejar, não querer. Renunciar é você querer ter direitos, mas dizer: eu vou renunciar porque eu quero entrar ali nesse caminho. Eu quero entrar nessa porta. Essa porta é Jesus Cristo. Eu quero entrar na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Renunciar e dizer: eu posso andar na rodinha com os amigos, com as amigas. Eu posso preparar uma mensagem para atrair o ser humano, mas eu não quero. Eu vou renunciar porque eu quero a palavra revelada. Eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero autoridade para curar esses cancerosos que estão morrendo sem a cura. Mas para isso, nem Jesus Cristo curou as pessoas se a pessoa não a procurasse. Eu quero dizer nesta manhã: por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Você pede oração, mas não confia em Jesus Cristo. O médico diz que o seu estado é grave. A dor, a angústia está pegando. Eu te dou um conselho nesta manhã. Não precisa gritar para o povo os seus pecados. Jesus Cristo sabe. Mas em espírito,
peço a oportunidade ao Senhor Jesus Cristo para que você dê ouvido à palavra, que você ande no estatuto dele daqui para frente. Diga que a sua vida está nas mãos dos médicos e que da mão dos médicos você recebeu desenganação, você está desenganado. Mas entrega nas suas mãos de Cristo Jesus hoje a sua vida. E diga, Senhor, eu quero ser curado. Jesus Cristo sempre perguntava, crês tu que eu possa fazer? Sim, eu creio. Não importa que você esteja cego. Não importa que você é um homem paralítico. Não importa que você é um canceroso ou uma cancerosa. Não importa que o médico tenha dado o atestado de óbito. Não importa que esteja morto e enterrado. Se crês, verás a glória de Deus. Agora o morto não crê. Se alguém crê em Jesus Cristo e pedir a Jesus, uma pessoa que estava morto, vou falar muito em Lázaro 4 dias, era o amigo de Jesus. Mas o filho da viúva de Naim, a mulher nem pediu. O enterro ia passando e Jesus veio de encontro. Encontrou a vida com a morte. E a vida ouvia aquela mãe, que era a viúva, e o único filho que tinha está sendo enterrado agora. Mas o coração daquela mulher, chorando e lamentando, Jesus Cristo não disse nada para a mulher. Jesus Cristo sabia que aquela mãe, o que ela queria, era abraçar o filho que vai ser sepultado agora. Ele olha e toca então em quem carregava o esquife. E disse, desce, estava. Tocou e parou e desceram o esquife. E ele então disse, não chore para a mulher. Como dizer para uma mãe que não chora? Ela está derramando diante de Deus. E ali está o Filho de Deus. Ele tocou no esquife e disse, jovem, levanta-te. E o jovem levantou. Só o coração daquela mãe, derramado diante de Deus, chegou até Jesus Cristo para levantar aquele morto. Se eu sou um pastor, se Deus, pela misericórdia dele, me chamou para pregar a palavra, se você está doente, veja bem, eu posso julgar a mim mesmo. Quando eu estou enfermo, eu atribuo as minhas fraquezas, os meus pecados e a misericórdia de Deus. Mas eu costumo dizer com sinceridade, eu não morrerei. O crente não morre. Jesus Cristo não é... Deus mesmo disse, Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de Isaac, Jacó e de Abraão. É Deus de Elias. É um Deus de Moisés. Deus é Deus de vida. Eu vou ser transportado daqui para o paraíso, aonde foi tirado Adão por causa do pecado. Meu irmão e minha irmã, por que você está triste? Se até aqui você tem fugido da presença do Senhor, tem manipulado a palavra, tem pecado, não atribua a ninguém, atribua a você. Reconheça diante de Deus que a enfermidade é o preço do pecado. Se humilha diante de Deus. Enquanto estiver orando, você tem desejo de testemunhar a bênção que Jesus Cristo fez na sua vida.
Jesus Cristo vai fazer. Você pode ser canceroso, pode ser paralítico, pode ser aidético, pode ser cego, pode ser mudo, pode ser problema do coração, diabetes, os nervos. Se você crer, enquanto eu estiver orando e você fizer um propósito com o Senhor, Deus vai cobrir por as tuas mãos poderosas e vai te libertar da enfermidade. Cabe a você depois continuar levando uma vida de santidade, meditando nesta palavra. E o seu testemunho salvará muitas vidas, muitas obras que tem feito por Satanás cairão por terra, porque o seu testemunho é poderoso para derrubar as muralhas. Jesus Cristo, hoje, dia 7 de abril de 2025, ele disse: aonde está a sua enfermidade? Eu sou Deus, eu sou o Senhor que te sara. Quer ser curado? Quer ser sarado das enfermidades? Quer olhar para o seu corpo e procurar as dores e as angústias no coração, na alma, nos ossos, no nervo? Reconheça que você sem Deus nada é, mas com Deus você é muito grande. Com Deus na vida, cheio do Espírito Santo, com o amor de Deus, você vai levantar as almas que estão perecendo no lamaçal do pecado. Vai pregar o Evangelho, vai ser sustentado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O que você tem para apresentar a Deus, se não o pedido de misericórdia e a compreensão das fraquezas? Porque nós somos igreja, e Jesus Cristo concedeu aos discípulos, aos seus aprendizes, o poder e a autoridade para curar os enfermos e não para estar enfermo. Ele deu o mesmo Espírito que estava com ele para Pedro e os demais e para nós, se nós permanecemos na presença dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo fale nos corações. Se você crê, eu garanto, Jesus Cristo vai te curar nesta oração. Estarei orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, a Tua palavra foi pregada nesta manhã, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai celeste, Pai querido e amado, eu te agradeço pelo privilégio que tu tem me concedido, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, toma em Tuas mãos esse irmão, Senhor, que está canceroso. Pai, se ele crê no poder da libertação, da cura divina, se ele crê no poder da ressurreição, Deus querido, restaura a vida física deste homem e desta mulher, este paralítico que está numa cadeira de roda. Eu repreendo essa enfermidade, o câncer, repreendo a paralisia, eu repreendo toda enfermidade no sangue, nos ossos, nos nervos, a diabetes, colesterol, problema no coração fraco. Eu ordeno a cura. Senhor, coloca um coração puro, novo nesse coração. Deus, visita o sangue deste homem e desta mulher que está canceroso. Visita os rins, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas enfermidades, oh Deus querido, cura toda enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a cura, a libertação de toda enfermidade, toda seta maligna. Visita o coração deste homem e desta mulher, deste
jovem, dessa criança, desse adolescente. Visita o coração deste pastor, deste obreiro. Visita, Senhor Jesus Cristo, o altar desta casa. Visita, Pai Celeste, o coração de cada crente. Visita os nossos vizinhos, Senhor. Visita o presidente, governadores, deputados estaduais, federais. Visita o juizado, visita o senhor do Senado, visita os prefeitos e vereadores, visita os ladrões, salteadores, adultos, prostitutas, afeminados, drogados e passadores de droga. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, esse homem estuprador, essa mulher lésbica, Senhor. Liberta das garras de Satanás, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e repreendo toda obra do inimigo, toda obra das trevas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver o enfermo, Pai, que crê nesta palavra, nesta oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, cura de qualquer enfermidade e santifica a vida deles para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai querido, abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus netos, meus genros. Salva aqueles que estão desviados. Abençoa a família da minha esposa e a minha família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que Deus nos abençoe.